Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, eu não sei se você já morou ou já conviveu com pessoas que são bastante suvinas, mentirosas, enganadoras. E o que é a mentira de verdade? Que significa um sentimento de vazio criado pela visão. E é sobre isso que eu vou explicar para você. Porque foi que Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes, mesmo ele dizendo que não ia negar. Mas com medo, ele se sentiu no dever, na obrigação de negar que conhecia Jesus, já depois que Jesus foi morto. Então, se você já conviveu com pessoas que elas são mentirosas, suvinas, usuráveis, você vai entender a razão da mentira. Um exemplo, quando você mora com uma pessoa que ela dá razão aos seus próprios sentimentos, quando um casal é separado, um exemplo, você racha as despesas com aquela criança, da criança com o pai. Então aí você chama o pai e diz, vamos comprar uma bicicleta para essa criança? E aí ele vai dizer, não, você tá louca? Vai comprar uma bicicleta para a criança? Para ela poder se acidentar, arriscar a vida desse menino? Não quero. Depois você diz, vamos comprar um videogame para dar de presente, vamos rachar ali um videogame. Ele vai dizer, não, você está incentivando ao menino não estudar. De jeito nenhum, não vamos comprar um videogame. E aí depois, em outro ano, você diz, vamos comprar um celular. Não, você está querendo tirar o menino do sentido de estudar. Você não está agindo certo. Você não pode querer fazer tudo o que vem na sua cabeça, dando razão e querendo dar boa vida à criança. A criança foi feita para estudar. Ele está dando razão e sentido à forma que ele está vendo, que ele está acreditando que ele é o certo. Mas na verdade ele tem um sentido, que é não gastar. E ele está dando razão e motivação ao coração dele, dizendo que é você que está querendo criar um filho de forma errada. Incentivando sempre o menino a sair dos caminhos, do projeto, que é estudar. Eu já passei por isso. E aí os anos vai se passando e você querendo entender a mentalidade dessa pessoa. Quando foi um dia, eu comprei um carro e quando a pessoa começou a ver que eu estava com carro e ele tinha moto, aí ele disse, ele era obrigado a pagar os livros anualmente, mas ele não pagava escola. E ele dizia que eu que queria ser melhor do que todo mundo, pagar escola particular desde quando o meu direito, o menino podia estudar em colégio público e eu que queria ser melhor do que todo mundo, então eu que arcasse com a minha exibição, que era pagar colégio particular para aquela criança. Mas ele não ia compactuar com a minha empáfia, com o meu ego, de querer dar coisas boas àquele filho, porque ele era pagador de impostos. Pagador de impostos. Então, se você quer manter o seu filho em escola particular, você que arque com isso. Eu não. No máximo, o que eu concordo e vou poder ajudar vai ser os livros, anualmente. Vou dividir com você. E aí, tudo bem. Deixei e disse, já que eu posso, vou pagar escola particular. E ele vai ajudar pelo menos nos livros. E os anos foram se passando. E depois que a pessoa viu eu comprar o primeiro carro, então a pessoa não quis mais colaborar nem sequer nos livros. A pessoa foi e disse, você ainda está exigindo de mim que eu ajude e colabore em comprar os livros do seu filho? Você está ganhando mais que eu? Ele é agiota. Para ganhar 100 reais, eu tenho que emprestar 1.000 para ganhar 100 reais a 10%. Você, para ganhar 100 reais,
Basta você comprar uma roupa de 100 e vende por 200, você dobra o seu dinheiro. A pessoa passou a comparar. E aí eu passei a entender a forma que ele pensava. Quer dizer, ele estava sempre mentindo, que é o que o mentiroso faz, mas ele não sabe. Primeiro ele mente para ter vantagem. Depois ele mente para ter razão. Depois ele vai mentir e falar mal das pessoas para justificar as suas razões. Agora ele vai mentir e falar mal das pessoas por não entender as suas próprias boas intenções. Essa é a mentalidade do mentiroso. Então, quando eu comprei o carro pela primeira vez, foi que eu comecei a aprender sobre a mentalidade humana. O que significava aquele comportamento. O homem sempre querendo mentir, justificar os seus sentimentos para dar razão e motivação. E aí os anos vão se passando e você vai perceber a razão do mentiroso. E aí quando aquela pessoa cresce, se capacita, se forma e começa a ganhar o seu dinheiro, agora ele vai encher o peito, inflar o seu ego com orgulho e dizer, tá aí o meu filho que eu criei. Quer dizer, você que participou e visualizou toda aquela mentira, aquela farsa, aquele comportamento de hipocrisia, você fica impactado. Muitos acreditam por não ter a visão correta. Mas se o filho continua crescendo e vendo o pai negando tudo, ele vai dizer, como assim? O pai, agora que está vendo o filho, né, que cresceu, agora é um homem, agora trabalha, agora ganha o seu dinheiro, agora ele quer ter vantagens com o filho. Agora ele vai começar a mentir para o filho porque era que ele tinha aquele comportamento. Agora ele vai começar a falar mal das pessoas para poder dar razão àquele comportamento. E você que visualiza tudo, você fica impactado que a pessoa, que ela é carregada de medo, de vazio, que não tem sentimento nenhum, ela mente para ter vantagem, depois ela mente para ter razão, depois ela vai justificar e falar mal das boas intenções que a pessoa sempre teve. Ela vai dizer que teve boas intenções. E agora ela vai começar a bater papo e mentir o tempo todo, né, se garantindo para mostrar àquela pessoa que se ela é formada, capacitada, inteligente, ele participou de tudo. Quantas pessoas você já conheceu que teve esse comportamento? Que diz a uma pessoa, você tá que nem uma pessoa sem juízo, fazendo os gostos de outra pessoa, inflando o ego, querendo se amostrar, querendo ser melhor do que todo mundo. Quando essa pessoa crescer, ela não vai estar nem aí para você. Mas depois que a pessoa crescer, a pessoa tá ali. Epa! Agora sim, esse é meu sobrinho. Esse é meu filho. Essa é a mentalidade do mentiroso. Que ele forja. O seu sentimento, ele é criado pela visão. Ele está mentindo o tempo todo para ele mesmo. E ele não sabe o vazio que ele carrega para se garantir. Da covardia que é um ser humano, ele querer viver por vantagens, por aparências, por conta própria. E por isso, a vida dele é dessa forma. Se lamentando, murmurando, criticando, julgando. E para você conviver com uma pessoa desse nível de espiritualidade negativa, só se você não participou da vida da pessoa. Se você não participou de todos os trajetos para que você aprenda essa mentalidade, aí sim você vai conseguir conviver, porque você vai acreditar naquilo que ele está dizendo. Mas se você compactuou, se você participou e viu esses níveis de mentira,
que a pessoa criou, mentindo o tempo todo para ter vantagem, você tem um sentimento de negação tão grande por essa pessoa que você não suporta nem ouvir. Não sei se você já viveu com alguém desse caráter, né? Que é um caráter criado pela visão. É uma pessoa que carrega ausências de sentimentos bons e verdadeiros. É uma pessoa que carrega um vazio muito grande, um medo muito grande. Geralmente, quem é dessa forma, ele passou por sequelas sentimentais de abandonos de pai e mãe e aprendeu a se auto-superar sozinho. E a superação dele, a motivação do coração dele está baseada na vantagem, no medo de perder, no medo de não conseguir vencer, e por isso é que as pessoas, elas justificam para dar razão. Nem sempre quando você vê uma pessoa, ela falando mal, principalmente dos seus próprios filhos, quando ela fala mal dos seus filhos, na verdade ela está falando mal dela mesma. Mas ela não tem a visão dela, então por isso ela vai falar mal dos filhos. Para justificar e dar razão àquele comportamento que ele criou um sentimento pela visão. Todo sentimento que ele é criado pela visão, ele é dessa forma. Ora, a pessoa tem dupla forma de pensar, dupla forma de sentir, dupla forma de razões, e essas pessoas, elas vão ficando vazias, abandonadas. Então, quem não participou, não visualizou, vai dar razão. E vai pensar assim: se o próprio pai ou a mãe tá falando mal do filho, filho bom não é. É assim que a gente pensa. Quando você não participa e não tem visão da razão, da onde nasceu a razão do sentimento daquela pessoa. Então, quando você vê um pai ou uma mãe falando mal do filho, você vai achar sempre que é os pais o errado. E aí você vai dizer: se até o pai ou a mãe tá falando mal desse filho, boa peça não é. Porque você não estuda sobre a razão das emoções do ser humano que é criado pela visão. Porque se você estuda, você entende que se o pai ou a mãe tá falando mal do próprio filho, ele tá falando mal dele mesmo. Ele tá falando mal dele mesmo. Ele tá cobrando do seu filho, ele tá cobrando de algo externo, daquilo que ele não soube dar, mas ele agora tem que falar mal para justificar e para dar razão a seu comportamento, ao seu vazio, a sua interpretação pela visão. Por isso as pessoas dão razão e por isso Deus diz: não julgue pelas aparências e não seja Maria vai com as outras, para acreditar na motivação do coração do mentiroso, que ela é criada pela visão e ele cria para dar razão. Ele cria para dar razão. Então, quem já conviveu com pessoas nesse nível de vazio, né, principalmente se ele nasceu na pobreza, no abandono, ele é carente e ausente de sentimentos bons, e o sentimento dele é dado e criado pela vantagem. Sempre pela vantagem. Ele vai julgando pela aparência, vai criticando pela aparência, depois ele vai mudando conforme as coisas vão se modificando. Então, não sei se você já conheceu pessoas que ela é dessa forma. Quando vê o outro querendo dar tudo, ele tá falando mal, tá criticando. Você tá que nem besta, você tá que nem otário, querendo bancar, querendo dar vida boa a essa pessoa. Depois ela não tá nem aí pra você. Mas depois que a pessoa, ela conseguiu sair daquele nível, ela se capacitou, agora o jogo virou, agora ela tá vencendo, essa pessoa agora vai se comportar dessa forma. Vai bajular: meu sobrinho querido, esse é meu campeão. Onde ele mesmo lá atrás era o contra, era do contra. Era o que sonegava tudo, era o que criticava tudo, era o que falava de tudo. Então, quem participa pela visão
pelo menos vai entendendo a razão da motivação do coração de uma pessoa. Por isso Pedro negou Jesus por 3 vezes. Porque Pedro carregava medo. E quando uma pessoa, ela carrega medo, ela é ausente de sentimentos bons, e o sentimento dela é sempre criado pela visão e pela razão. Ela não tem um sentimento formado. Então ela vai sempre estar mudando de comportamento, ela hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, ela julga pelas aparências, ela vai falar mal de todo mundo, mas ela não sabe é a razão. É a razão do que Deus ensina. Então Deus ensina para dar razão de uma verdade, onde as pessoas criando suas verdades, ela vai criar uma dupla personalidade. E nem ela mesma vai entender a razão do que está vendo. Por isso ela se justifica. Por isso ela se vitimiza. Por isso quem julga pela visão, ela vai dar razão pela visão. Quer dizer, bichinho do pai, bichinha da mãe, coitadinha dessa pessoa que nem os filhos dão valor. Mas porque os filhos, eles não estão suportando, eles não conseguem conviver com aquela fachada, com aquela aparência. Uma coisa é você conviver superficialmente. Outra coisa é você forçar a sua natureza humana, tá lidando com uma pessoa que ela mente para ela mesma. Então, quando você percebe isso, você entra calado, entra mudo e sai calado da presença dessa pessoa. Porque você não consegue dar razão se você passou por esse trajeto todo e viu tudo. Não é, ela está dizendo uma versão onde você visualizou como era a história, como era o comportamento dessa pessoa. Quer dizer, você podia ser uma criança, mas você ainda tem memórias que não era bem assim. Que a pessoa negava tudo, que a pessoa era ruim, que a pessoa só queria ter vantagem o tempo todo no passado e agora está querendo a glória, a vantagem para ela de algo que ela não participou. Mas antes ela sempre estava ali negando. Mas antes ela estava ali botando terra, sendo do contra, até o futuro mesmo do próprio sobrinho ou do próprio filho. E quem é assim, ele está o tempo todo se comparando e piorando a situação dele mesmo. Mas ele não tem a visão porque ele não se conhece. Eu só percebi isso quando eu comprei o meu primeiro carro. Que aí eu tive a necessidade de botar o pai do meu filho na justiça para ele, pelo menos, quer dizer, na hora do divórcio ficou dito ali que ele tinha que dar metade dos livros anual. Ele não tinha compromisso de pagar a escola particular, mas ele pagava os livros. Mas quando ele viu de carro, ele decidiu por conta própria não pagar mais a metade. E ele disse a mim, dessa forma, para justificar e dar razão àquele sentimento dele, que era de inveja. Quer dizer, a mulher está de carro, eu tenho moto e agora ela quer metade dos livros do menino. Quer dizer, ele mesmo dá razão àquele comportamento dele. Ele parou de dar metade dos livros e eu tive que ir para a justiça. E essa foi a razão que ele justificou. Para eu ganhar R$100, eu preciso emprestar 1.000. Você, para ganhar 100, você vende 2 bermudas ou 2 camisas e ganha R$100. Aí eu comecei a entender o que era o homem natural, o ser humano, que ele é criado pela visão. Que ele não admite ver ninguém melhorando, ele está o tempo todo se comparando, ele está o tempo todo querendo vantagem. A motivação do coração dele é criada pela visão. É criada pela visão. Então, quando ele está passando por situações de velhice, abandonados, de pessoas carentes, que os filhos vão lá apenas por obrigação, com o coração vazio, sem ter um pingo de amor pelos pais, quem está de fora diz: nossa, que filho ruim. Tá aí, tá formado,
tá ganhando dinheiro e agora tá se achando melhor do que os pais, porque as pessoas julgam pela visão. Ela não julga com retidão. Ela não sabe porque são que os sentimentos que são criados pela visão, as histórias vão piorando e se modificando. Por isso Deus, ele não concorda com pessoas que não querem aprender nem com o que está vendo. Ele nem vendo ele quer aprender. Então Jesus disse para o Pedro, você vai me negar por 3 vezes? Ele, não. Mas quando Jesus morreu, no primeiro momento, né, eu vou ler aqui para que você entenda. Mateus 26, 69, a negação de Pedro. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse, tu também não estava com Jesus, o Galileu? Mas se negou, dizendo, não sei do que dizes. E saindo o vestíbulo, outra criada o viu e disse, o que ali estava? Este também não estava com Jesus, o Nazareno? E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és dele, pois tua fala te denuncia. E então começou ele a preguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Dali Pedro foi que aprendeu que o homem natural, ele era guiado pela visão. Ele não sabia a razão da mentira. O ser humano, ele mente para ter vantagens. Depois ele mente para dar razão ao seu comportamento. Depois ele vai falar mal e criticar as pessoas por não entender as suas boas intenções. Por isso eu lhe contei essa história. Então quem já conviveu com pessoas bastante usuráveis, suvinas e mentirosas, é que vai entender como elas mudam de opinião, como mudam de roupa, aparentemente sempre querendo ter vantagens. Então quer dizer, quando você convive com alguém muito usurável, que ela sempre quer ter vantagens, ela sempre vai negar, ela vai estar nesse sentimento de negação. Quer dizer, vamos comprar uma bicicleta? Não, para a criança não morrer atropelada. Vamos comprar um videogame? Não, você está querendo que a criança não estude. Então vamos pagar um colégio melhor para essa criança? Não. Colégio é colégio, eu pago meus impostos para o meu filho estudar em escola pública. Eu já trabalho para tanta coisa, você que quer ser melhor do que todo mundo, você que banque. Quer dizer, ele está sempre justificando as mentiras para dar razão àquele comportamento, para juntar, para ter vantagens, mas depois que a pessoa está lá, no topo, conseguiu alguma coisa, está ganhando dinheiro, agora ele quer participar. Agora ele quer ter vantagens. Então agora qual vai ser o papo dele? Agora ele vai dar razão ao seu comportamento, justificando, falando mal e mentindo mais uma vez. Mas quem está de fora não consegue compactuar, não consegue se permanecer muito tempo com essa pessoa. Por isso o mentiroso, ele sempre está na desvantagem. O mentiroso, que ele é movido pela visão, o sentimento dele também é movido pela visão,
ele vai estar sempre ganhando e perdendo, sempre se vitimizando, sempre criticando, sempre falando mal, porque ele quer dar razão ao seu comportamento. E ele fala mal porque ele acredita que ele é o experto, o sabichão. E são as pessoas que não prestam por não entender as suas razões, a motivação do seu coração, que é sempre mentir o tempo todo, a vida inteira. A vida inteira do mentiroso é uma mentira, é uma fachada, é uma aparência. Então, quando você convive, o mentiroso, ele não percebe. Por isso ele tem esse comportamento. Claro que se ele se visse, ele não ia permitir isso na vida dele, de tão ruim que é. Porque é visível para quem convive que é uma mentira. Então, como o mentiroso ele não se conhece, ele tem que ver os frutos dele. Se ele vive ganhando e perdendo, tem algo errado na vida dele. Mas pela visão, o que é que ele vai conseguir, se ele não busca o conhecimento de Deus? Julgar, criticar e condenar todas as pessoas. Essa é a natureza humana, que ela não se permite ser tratada pelo Espírito. Então, nem vendo ela está entendendo o que está vendo. Nem assim ela consegue ter a visão correta, a visão limpa. A visão dela é turva. É turva. Eu vivi uma época da minha vida que eu percebia todos olhando para mim com cara de negação, com nojo, com críticas, com raiva. E demorou muitos anos, todos que conviviam próximo da minha mãe, né, que ouvia ela, e eu via as pessoas olhar para mim como eu fosse a pior pessoa do mundo. E demorou anos para eu perceber que as pessoas acreditavam em tudo que ela dizia. Então é sobre isso que eu quero que você entenda nesse conteúdo. Que nem sempre aquilo que parece é o que é de verdade. O ser humano, ele só dá aquilo que ele tem. Ele só sabe dar aquilo que ele tem. Mas aquilo que ele não tem, ele vai, com certeza, criticar, falar mal e julgar o tempo todo. Porque ele não sabe dar razões do coração dele. Ele é quem dá razão. Aquela fala dele, aquele comportamento dele. Julgador e mentiroso. E crítico. O tempo todo querendo ter vantagens. O tempo todo. Mas quem está de fora é quem consegue captar, pegar de décadas, vendo como a pessoa ela muda automaticamente pelas aparências, por aquilo que parece. Então, por isso as pessoas vão se afastando. Por isso as pessoas vão se prevenindo, vendo que não tem como você mostrar o erro a uma pessoa que comete os erros, mas ela não vê como erro. Ela vê como acerto. Então, quando você vê pais falando mal dos seus filhos, na verdade, ele está falando mal dele mesmo. Esse é o reflexo que Deus, ele permite, pelo menos para os desobedientes, para os rebeldes, que não buscam esse tipo de conhecimento. Tá falando mal dele mesmo. Só que ele não tem essa visão. E por isso, ainda assim, ele usa o nome de Deus para ter vantagem, para dar razão, para justificar aquele sentimento de vazio, que o ruim são aquelas pessoas. O ruim são aquelas pessoas. E quem está de fora, que vê pessoas muitas vezes idosas, com idade mais avançada, olha e diz, realmente, a Bíblia não mente, porque os filhos não sabem dar valor aos pais, onde quando Deus ele está julgando pela razão, a motivação do coração. E por isso é que muitas vezes Deus permite esse afastamento. Deus é quem permite afastamento de pais e filhos para se cumprir toda a profecia que está na Bíblia.
Então, quem não busca o conhecimento, qual vai ser o comportamento? Continuar falando mal, se vitimizando e justificando. Porque ele quer tudo de bom, mas ele não quer se ver. Ele sabe o tão duro é ver a verdade. Então, para ele é mais prático e mais fácil continuar fingindo, mentindo. E muitos ainda dizem, não me julgue. Quem é você para me julgar? Quer dizer, ninguém tem que julgar ninguém, mas cada um que aguente as consequências daquilo que plantou. Já que não quer Deus para se arrepender, para ser limpo pelo Espírito, para entender as razões do coração, para nascer odres novos, sentimentos novos. Cada um que aguente e sustente. Porque quanto mais falar mal, quanto mais julgar, quanto mais criticar, nada ela vai poder mudar. Isso é a lei de Deus. Isso não é as leis dos homens, que muda. As leis dos homens mudam. Mas o homem que é movido pela visão, ele só muda para pior. Por isso, quando ele é assim, ele fala mal de Deus e do mundo todo. E aí você, que está de fora, olha para uma pessoa assim e vai dizer, bichinho, coitadinho, não faça isso. Não faça isso. Mas se não fosse necessário ser feito isso, com certeza Deus diz, não há um justo que esteja sofrendo que Deus não tome a providência. Não há um só justo que esteja sofrendo que Deus não seja o primeiro a entrar com providência. Mas se você vê uma pessoa o tempo todo murmurando, se vitimizando e falando mal das pessoas, ela está falando mal dela mesma. Infelizmente, essa é uma realidade que o pecador, ele não gosta de ouvir. Quem está como vítima, que não tem a visão da realidade do seu espírito, ele quer palavra de conforto. Ele não quer palavra que confronte ele, que diga o que ele não quer ouvir. Por isso, muito religioso, ele não quer o Deus da Bíblia. Ele quer o Deus que faça aquilo que ele quer. E por isso é que as pessoas que estão convivendo com pessoas nesses níveis espirituais, elas preferem se privar, né, se retrair, deixar as pessoas falar, porque elas sabem do que está sendo tratado ali. Que por mais que você se aproxime, vai ser aproximação de uma pessoa dessa, você não consegue permanecer. O nível de aproximação vai ser limitado, porque a conversa é a mesma, é o que ele tem no coração dele. Mentira. Então, o nível de aproximação, quando você vai conversar, vai ser falar mal das pessoas. Ou você entra no padrão de falar mal das pessoas, ou você não tem conversa, não tem assunto. Qual vai ser a razão e a motivação da conversa? Se ele só sabe falar isso. Se ele dá razão ao vazio e ao sentimento dele. Por isso, quem sabe da verdade se afasta. Porque a conversa fica insuportável. Como assim eu vou ter que estar dando razão ou errado? Como assim eu sei que essa pessoa não é... Que essas pessoas não são tão ruins como essa pessoa fala. Mas ela só sabe falar mal. Para dar razão àquele sentimento que ela está criando pela visão, que é o abandono. Ela está criando pela visão o sentimento. Ela não permite ver o comportamento que ela mesma ajudou a ser criado, que é cada um por si. São comportamentos por interesse financeiros. Elas criam esse comportamento nos filhos. E por isso elas não suportam ver. E agora elas vão falar, já que não pode falar mal dela mesmo, vai viver falando mal de todas as pessoas.
de todas as pessoas. E a única justificativa, a única cura que vai ter para essas pessoas é Deus. Não existe cura para isso. A cura é a obediência, a cura é o arrependimento, a cura é a cruz, onde muitos não acreditam. Acredita que Deus é só uma religião. Então cada um tem a sua, cada um cria a sua, cada um pensa do seu jeito, então cada um carrega a sua cruz. E para você que está de fora e vê um cenário desse, que sirva na sua vida como exemplo, para que você não cometa os mesmos erros, que é o máximo que Deus pode permitir para aqueles que não creem. Pelo menos você está vendo e está aprendendo pela visão, que realmente é como Deus diz. Mas para aquele espírito vazio, que ele está ali sendo gerado só pela visão, o que resta para ele, se ele não se permite a cura, que foi o que Pedro passou, Pedro só percebeu quando o galo cantou. Quer dizer, quando o galo cantou, ele viu que todo o movimento dele, toda a razão do sentimento dele era criado pela situação que era gerada. E quando você carrega medo, esse é o nosso comportamento. Quer dizer, algo que aconteceu ali, eu tô com medo, eu já nego. Não, eu não estava com Jesus. Porque eu tenho medo, Jesus já morreu. Quer dizer, a pessoa não consegue nem resgatar que tudo que está acontecendo, Jesus já tinha dito. Ela não consegue resgatar, porque ela é vazia. Ela precisa mesmo passar pelo processo para ser curada. Essas pessoas precisam passar pelo processo, é necessário. Então quem está de fora tem que pegar esses exemplos com unhas e dentes, que sirva na vida delas para não se repetir. Dizer, nossa, meu Deus, como é real isso até hoje. Até hoje as histórias podem se modificar, mas o resultado do sentimento do medo, do vazio, é o mesmo. E só quem liberta o ser humano do medo e cura o ser humano e preenche o ser humano de coisas novas, de sentimentos novos, é o Espírito Santo. Então, para quem não crê no Espírito Santo, prefere crer em todo espírito que se diz no mundo, que hoje em dia é mais fácil as pessoas saberem o número dos espíritos, né? Zé Pilinta, Pombagira, Omolu, cada espírito cria um nome. Então, ele que aguente as consequências do que ele aprendeu como bom. Ele quis aprender e achou que era vantagem. E nem apanhando ele quer mudar. Ele quer se permanecer dessa forma. Ele não crê no Espírito Santo. É mais fácil, eu acredito no ódio, na inveja, no orgulho. Acreditar no amor. Quem não sabe o que é o amor, não acredita no amor. Ele finge que acredita. Ainda assim, acreditando que vai ter vantagens. Crê no amor. Mas para quem não crê no amor, existem essas consequências pela visão. Isso é muito real. Isso é a verdadeira espiritualidade. Por isso Jesus foi crucificado. Jesus não veio morrer numa cruz de enfeite. Porque quando eu era nova, que eu ouvia aquilo ali, eu dizia, que morte desnecessária. Que morte desnecessária. O povo não está nem aí para Jesus. O povo matando em plena sexta-feira da paixão, bebendo cachaça, fazendo o que queria. O povo não estava nem aí. E eu não entendia as regras de religião nenhuma. E nem queria. Então fui aprendendo pelo quê? Pela visão. Que é mais real do que aquilo que você quer, do que aquilo que você crê. Porque só Deus explica para você a razão do coração do homem natural, do ser humano, que ele é um espírito dentro de um corpo e que ele necessita do Espírito Santo. Infelizmente, todas as pessoas que são assim, elas já sofreram abandonos,
sofrimentos, tudo que foi gerado, o sentimento de dentro que foi gerado fora. Crítica, abandono, xingamento, entrou nessa alma, nesse espírito. E agora para lavar, para limpar, quer dizer, ele acha que sozinho ele vai conseguir, vai estar enganado. A visão, o sentimento que ele é criado dentro pela visão, ele traz esse resultado final, esse noves fora. E quem está de fora começa a aprender. Com décadas de convivência, com visão de comportamento, você vai vendo que só muda de endereço, mas são os mesmos. Pessoas que amam o dinheiro, ela é dessa forma. Pessoas que é gerado dentro dela a emoção só de ter vantagens, elas mentem para elas mesmas. Então, primeiro ela vai mentir para ter vantagem, depois ela vai mentir para ter razão, depois ela vai criticar e falar mal, porque as pessoas não entendem as suas boas intenções. E aí, para quem não crê em Deus, só lamentamos. Não é verdade? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e a sua opinião. O que é que você acha a respeito disso? Se você conhece alguma história dessa, de pessoas que você já conviveu e já presenciou tudo isso. Pessoas que mentem o tempo todo para justificar o seu próprio comportamento, para ter vantagem o tempo todo. É muito lindo aquilo que Deus ensina, o verdadeiro Deus. Não é verdade? Então eu peço para você que deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo.